Vamos lá, então, né? Nós estamos começando. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos alunos, né? A toda a força aí que nós tivemos para a apresentação, então, do NEI de Portas Abertas, a disponibilidade, o querer falar e a realização das propostas, né? Aos familiares também, eu gostaria de agradecer por todo o apoio, né? E então nós vamos mostrar um pouquinho hoje o nosso trabalho, né? O tema escolhido, desde o tema escolhido para essa apresentação foi tudo partiu dos alunos, tá bom? Que é sobre alimentação saudável, ok? Para a gente começar, então, eu vou colocar um vídeo de boas-vindas, ok? Deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Dani. Sim, Dani. Olá, seja bem-vindo ao NEI de Portas Abertas 2020, nossa primeira edição online. O Núcleo de Educação Integrada da Fundação Home tem como missão promover uma educação transformadora que conecta os conteúdos acadêmicos com a vida e o cotidiano dos nossos alunos. Eles ocupam o papel central do processo educativo e, como protagonistas, são instigados a resolver problemas, pesquisando, investigando, criando hipóteses e soluções criativas para resolvê-los. Desta forma, eles desenvolvem competências e habilidades essenciais para o mundo que vivemos. Tenho certeza que vocês hoje apreciarão o trabalho que eles desenvolveram durante esse ano. E como protagonistas, as crianças dos segundos aos quintos anos investigaram e exploraram sobre assuntos de seus interesses, aprimorando seus conhecimentos sobre as diversas áreas do conhecimento. E hoje estarão aqui para apresentar para vocês suas descobertas. E é isso mesmo. Esse momento só veio nos mostrar e reforçar o quanto é importante as relações, o quanto é importante a troca, o compartilhamento de ideias, o diálogo, o quanto é fundamental e vital a parceria entre a família e a escola. O Núcleo de Educação Integrado, ele prioriza o desenvolvimento socioemocional. Nossas crianças são vistas como um ser complexo e são desenvolvidas de forma global. Elas são preparadas para o mundo. E o NEI de Portas Abertas é uma oportunidade para vocês conhecerem um pouquinho melhor esse percurso voltado para o olhar cuidadoso e significativo. Agradecemos a todos pela presença e participação e aproveitamos para parabenizar todos os nossos alunos e alunas e professores pelo excelente trabalho que desenvolveram. Obrigada a todos e bom NEI Portas Abertas. Vem pro NEI! Ok. Vamos lá. Muito bom vídeo. Portas abertas. Então, deixa eu só fazer um combinado, então, né, de vocês mutarem o microfone. Aí os alunos, quando forem falar, pode tirar o mudo. E no final, os familiares aí vão poder conversar um pouquinho com a gente, ok? Primeiramente, eu gostaria de, como eu já disse, o nosso tema é sobre alimentação saudável, né?
E eu queria explicar um pouquinho como nós chegamos nesse tema, né? Porque foi um percurso investigativo que nós desenvolvemos remotamente, tá? Nós temos um tema gerador, e desse tema gerador do ano de 2020, chegamos ao projeto sobre miscigenação. E a miscigenação, a mistura de povos, né? E nós fomos, então, pesquisando sobre os continentes, né? Primeiramente, nós fomos para o continente europeu, passamos pelo asiático, também exploramos o continente americano, e, por último, nós estávamos trabalhando sobre o continente africano. Então, desse trabalho, surgiu a curiosidade de saber, já que estava vendo essa mistura de povos, né? E aí os alunos trouxeram uma curiosidade sobre a alimentação, então, né? Se é igual em todo lugar. E aí começaram a surgir as ideias de que algumas alimentações, por exemplo, na Itália se come mais massa. Então, aí, a partir disso, nós, em ciências, então, começamos a desenvolver esse trabalho, tá? Então, nós traçamos uma linha de raciocínio e nós passamos, então, por alguns caminhos, sempre com as habilidades dentro da BNCC, de acordo com o ano, né? 4º ano e 5º ano. Então, agora, os alunos vão apresentar para vocês um pouquinho do nosso trabalho, tá bom? Primeiramente, eu gostaria que eles se apresentassem. Podem começar. Meu nome é Mariana e sou do 5º ano E. Meu nome é Lorena, sou do 4º ano. Meu nome é Isabela e eu sou do 4º ano. Meu nome é Manuela, sou do 4º ano. Meu nome é Cauã e sou do 5º ano. Já? Meu nome é Iago, sou do 4º ano. Meu nome é Heitor e eu sou do 5º ano. Ok. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela, porque nós realizamos num Padlet, né, o nosso trabalho. Pronto, parou de compartilhar? E agora? Tá Foi? Agora foi. Ok. Então, vamos lá. Então, desse tema alimentação saudável, né, que como foi uma escolha dos alunos, então, na primeira aula do NEI de Portas Abertas, nós desenvolvemos esse mapa conceitual, que é um objeto que nós usamos muito, né, para falar que caminhos, então, o que nós vamos apresentar sobre alimentação saudável. Aí os alunos foram me ajudando a organizar esse mapa conceitual, e quem produziu esse mapa foi a Isabelle, ok? Aí, a Manu, a Lorena e a Isabelle vão fazer uma introdução, então, do nosso trabalho. Pode começar, Manu. Hoje, nós, alunos do 4º e 5º ano E, vamos apresentar para vocês o nosso trabalho desenvolvendo nas aulas de ciências no 3º bimestre. Chegamos ao tema da aula quando trabalhamos com uma receita que foi influência de outros povos aqui no Brasil. O nosso trabalho foi realizado através de estudos. Nosso trabalho foi realizado através de pesquisas na internet. Imagens, vídeos, textos informativos acessados por links, trazidos pela professora, questionários, mapas conceituais, fórum e atividades realizadas por nós. Isso, então essas são as atividades que nós desenvolvemos, então, para ter esse resultado, tá bom? Continue, Lorena.
fomos buscando informações através de estudos e pesquisas sobre alimentação saudável. Investigamos sobre os hábitos alimentares do povo brasileiro e realizamos uma atividade de pesquisa sobre os hábitos alimentares de outros lugares. Isso. A partir disso, caminhamos para estudos da pirâmide alimentar. Os nutrientes existem nos alimentos e como devem ser a composição de um prato saudável para prevenir meus hábitos alimentares e doenças como a obesidade. Investigamos uma série fotográfica muito interessante que será apresentada para vocês. Ok. Então, o primeiro trabalho, né, que nós desenvolvemos foi entender um pouquinho sobre os hábitos alimentares, né? Como eu já disse, a curiosidade surgiu por conta de estudar outros povos. Então, foi essa nossa pesquisa, né? Como os hábitos alimentares de outros lugares? Os alunos, eles trouxeram, através de pesquisas, tá? Sobre outros países e também, como o Brasil é um país muito grande, né? Nós descobrimos que entre as 5 regiões brasileiras também tem diferenças nos hábitos alimentares. E eles fizeram essa pesquisa e trouxeram para a gente. Agora, a Isabela está na chamada? Não? Então, ela iria falar um pouquinho de como é esse trabalho, né? Então, a pesquisa foi realizada e eles responderam a um fórum, né, no CEAP, sobre os hábitos alimentares. E aí, assim, vou contar para vocês, então, um pouquinho do que eles descobriram. Por exemplo, sobre os italianos, a alimentação dos italianos hoje e antigamente teve grandes mudanças, tá bom? Mas eles ainda conservam aí o hábito de comer muita massa, tá? E ela também iria explicar uma descoberta que ela fez, que o macarrão, né? Apesar de a gente aí associar a Itália, ele surgiu na China. E além, então, de alguns tipos de massas, então, que os italianos consomem, são também pães, pizza, e que a pizza surgiu no Egito, tá? E que aqui no Brasil, a pizza, né, tem uma estrutura e uma composição diferente da pizza italiana, ok? Deixa eu só ver um pouquinho. Sara, você quer apresentar um pouquinho, meu bem? Sim. Então pode falar. Descobrimos muitas coisas sobre os hábitos alimentares dos asiáticos. Eles possuem uma alimentação muito balanceada e equilibrada, composta de muito peixe, algas marinhas e verduras, soja, arroz e chá verde. Alguns pratos são yakisoba, rolinho, primavera, sashimi. Eles não têm o hábito de comerem muita carne vermelha. Isso, então, através dessa pesquisa, eles também descobriram que a alimentação dos asiáticos é uma das melhores alimentações, tá? Por ser mais balanceada e equilibrada. E aqui no Brasil, como eu disse, aqui tem uma explicação bem legal sobre as diferentes... sobre a alimentação das regiões do Brasil. Então, aí, lá no sul, né, eles têm o hábito de se alimentarem de chucrute, o churrasco é muito, né,
E no Centro-Oeste é a parte mais de peixes, de carnes, aí tem a parte da carne com banana, feijão tropeiro, carne seca. E no Norte, como eles têm ali o rio a favor deles, então eles se alimentam também muito desses peixes do rio e de mandioca, ok? Bom, e depois dos hábitos alimentares, nós chegamos à pirâmide alimentar, né? Então, os alunos fizeram essa pesquisa e eles descobriram também que em 2013 teve uma nova reformulação dessa pirâmide alimentar, né? E os alimentos agora que compõem são, porque essa pirâmide, então, é a pirâmide alimentar brasileira. Então, os alimentos, eles são mais relacionados com, são tipicamente brasileiros, tá? E observem que na base, para ter um bom consumo, então, incluíram água e líquidos, tá? Então, os alunos, eles se apropriaram desses conhecimentos da pirâmide, eles realizaram a construção das pirâmides e eles compartilharam no CEAP com os colegas no Padlet, ok? Cauã, você quer falar um pouquinho sobre a pirâmide alimentar? Falo, Pro. Pode começar? Pode. Vou falar. A pirâmide alimentar é uma representação gráfica com informações importantes dos alimentos presentes em nossas refeições. O principal objetivo é garantir uma alimentação saudável para a população, explicando sobre as porções recomendadas de cada tipo de alimento. A pirâmide alimentar é um instrumento fácil de entender, de como deve ser a alimentação diária para ter uma vida mais saudável e para a prevenção de doenças. Na pirâmide alimentar, os alimentos são classificados em 8 grupos. Isso. Aí agora eu vou parar um pouquinho de compartilhar a tela, porque a Mari vai falar um pouquinho sobre esses 8 grupos, tá? E ela tem lá uma representação da pirâmide alimentar. Pode falar, Mari. Mari, você tá mudo o seu microfone. Grupo 1, carboidratos, representa a base da pirâmide, indicando os alimentos que fornecem energia. Grupo 2, verduras e legumes, está acima da base da pirâmide, representando as fontes de fibras, vitaminas e minerais, que ajudam no controle do funcionamento do corpo. Mari, aí você organizou a pirâmide, né? Colocando os alimentos, então, na base os carboidratos, né? E aí no grupo 2, verduras e legumes, você organizou de acordo com a pirâmide que estudamos, não foi isso? Foi. Isso. O grupo 3. Frutas. As frutas representam outro tipo de fonte de fibra, vitaminas e minerais. Grupo 4. Leite e derivados, localizados na parte intermediária da pirâmide. São excelente fonte de cálcio e fornecem proteínas ao organismo. Grupo 5, carne e ovos. Este grupo também está na parte intermediária da pirâmide e representa a fonte de proteína de origem animal. Grupo 6, leguminosas. Leguminosas e oleaginosas. As leguminosas representam as fontes de proteína vegetal. Também são excelentes fontes de fibra. Grupo 7. Óleo e gorduras fazem parte do topo da pirâmide. São fonte de proteína vegetal. Também são excelentes fontes de fibra. Grupo 7. Óleo e gorduras fazem parte do topo da pirâmide. São fontes de energia e responsáveis pelo transporte de vitamina do complexo B. São ricos em calorias e seu consumo deve. Grupo 8.
açúcares e doces. São alimentos ricos em carboidratos simples. Não possuem fibras e representam poucos nutrientes. Por isso, seu consumo deve ser moderado. Isso. Aí a Mari, ela então fez uma reprodução da pirâmide alimentar e vamos pensar na figura, né, da pirâmide. Algum aluno poderia explicar então por que a base ali a gente tem que comer? Qual que é a forma da pirâmide, o topo dela, né? Ele é pequeno. Por quê? Assim, os alimentos que ficam ali, como que devem ser consumidos? Eles, como fala, tem que ser moderado, porque por isso que o topo da pirâmide é pequeno. Para representar que o consumo deve ser menor do que a base da pirâmide, que é maior. Ah, então os alimentos da base, como que devem ser consumidos? Mais ou menos 6 vezes por dia. 6 porções por dia. Se mais algum aluno quiser completar a fala também, tá bom? Pode. Oi, Isabelle. É porque também são gordurosos e tem açúcar. Isso, do topo da pirâmide, né? Então, esse é o motivo que deve ser consumido em menos quantidade. Certo? E aí, então, a pirâmide alimentar, vou voltar a compartilhar com vocês. Então, a pirâmide alimentar, nós vimos que elas são divididas em 8 grupos. E entre esses 8 grupos, elas são divididas em 4 níveis. Miguel, você explicaria um pouco para a gente quais são esses 4 níveis? Oi? Miguel, tá bem baixinho o seu microfone. Não, no começo da pirâmide. Nós ainda não estamos conseguindo te ouvir. Ergue um pouco o som do microfone para ver se melhora. Já estava um pouquinho melhor, Miguel. Logo no começo da pirâmide, na parte verde, nós podemos ver que tem os carboidratos, que representam a forma de energia. Logo acima, Ele disse assim, deixa eu só repetir para vocês, pessoal, que aqui nessa faixa verde são os carboidratos, né? Que são o grupo dos alimentos energéticos. E depois, Miguel? e acima do verde, temos os alimentos reguladores, que são responsáveis por trazer a nossa imunidade e mais isso. Ok, então... E acima, também temos os alimentos que estão em amarelo, são os construtores, que são responsáveis pelo crescimento. Então, no grupo 2 e no grupo 3, nós temos os alimentos reguladores, tá? E aí, o amarelo é o grupo dos alimentos construtores. E o vermelho, o grupo dos alimentos energéticos extras, ok? Bom, então, depois do trabalho sobre a pirâmide alimentar, o nosso próximo passo foi entender um pouquinho desses nutrientes existentes nos alimentos, né? Os alunos realizaram pesquisa, né? Compartilharam as anotações no fórum e eu trouxe um pouquinho para vocês o que eles compartilharam com os colegas. Então, assim, a maioria dos alunos ali deu a sua contribuição, né? Então, aqui tem algumas delas.
Também tem mais algumas. E aí, para o nosso trabalho do NEI de Portas Abertas, o Iago, ele pesquisou sobre essa tabela, né? Que então aqui traz. Você quer falar um pouquinho, Iago? Eu quero. Pode falar sobre essa tabela que você trouxe para a gente. A tabela eu fiz pesquisando sobre as pirâmides alimentares. Aí eu fui colocando quais pontos que cabe aí. Aí eu coloquei que a água é a base, o tipo do alimento é de hidratação e o nutriente dela é minerais. E a porção recomendada para ter 2.000 calorias por dia é 3 litros. Aí o grupo 1 é cereal integral e óleo. Ele é um alimento energético, tem nutriente fibra e tem que ter 6 porções para conseguir 2.000 calorias por dia. O segundo é verduras e legumes. É um alimento regulador de vitaminas, minerais e fibras. E é recomendado 3 porções por dia. Daí tem o 3, que é as frutas, que é um alimento regulador também. Que tem também fibras e vitaminas, 3 porções por dia. Tem a 4, que é leites e derivados, que é um alimento construtor, tem proteínas e cálcio, e é recomendado 1 porção por dia. Tem carnes e ovos, que é um alimento construtor, que tem proteína e gordura, e é recomendado 1 porção por dia. Daí tem a 6, que é leguminosos, é um tipo de alimento construtor, ele tem vitaminas, minerais e fibras. Isso é recomendado somente 1 porção por dia. E tem a 7, que é óleo e gordura. É um tipo de alimento energético extra. Tem nutrientes, gordura e proteína, por isso é recomendado somente 1 porção por dia. E a 8 é doces e açúcar. Energético extra, que é o alimento, e calorias e nutrientes. Então, também só é recomendado 1 porção por dia. Muito bem. E aí eles estudaram que os nutrientes são substâncias importantes, né? Que estão presentes nos alimentos e ela é importante para o bom funcionamento do organismo. Heitor, quer completar um pouquinho a fala da Dani? Sobre os nutrientes? Não dá para escutar. Existem 2 tipos de nutrientes, os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes devem ser consumidos em maior quantidade para o bom funcionamento. Os micronutrientes devem ser consumidos em menor quantidade. Muito bem, então aí eles descobriram que sobre os nutrientes tem os macro e os micronutrientes, né? Iago, você fala um pouquinho sobre os micronutrientes para a gente? Os micronutrientes, mesmo que necessários em pequenas quantidades, podem causar danos ao funcionamento do corpo caso não sejam consumidos. E assim ocorrem os macronutrientes. A pirâmide alimentar ajuda a compreender as recomendações de cada alimento. Os macronutrientes é composto pelas proteínas, carboidratos, lípidos, água. Os micronutrientes são os sais minerais e as vitaminas. Muito bem. E depois, a próxima atividade que desenvolvemos foi, então, um cardápio saudável, né?
Até aqui, então, os alunos perceberam que a alimentação é fundamental para manter o corpo saudável, né? Auxilia no crescimento, e a falta ou má alimentação pode trazer sérios danos à saúde. Então, eles estudaram a composição do prato, que eu já falo um pouquinho para vocês, e o que depois desse estudo sobre a composição do prato, os alunos elaboraram, então, para um dia, refeições saudáveis, ok? Então, aí, composto de café da manhã, o lanche da manhã, almoço, e assim por diante. E depois, eles escolheram um prato, né? E fizeram a preparação, fotografaram e compartilharam com os colegas. Vitor, o Vitor está na chamada? Comente um pouco com a gente, Iago, sobre alimentação saudável. Ou alguns alunos também que gostariam de participar, também pode completar a fala do Iago. Tá. Para ter uma alimentação saudável, é importante que ela seja muito variada e que conte com todos os grupos alimentares. Uma dica é deixar o prato bem colorido. Outro cuidado importante está na escolha dos alimentos. E a água é essencial para o transporte de nutrientes no organismo e a hidratação. Muito bem. Aí eu gostaria que algum aluno comentasse com a gente um pouco sobre a composição desse prato saudável. Como que deve ser composto um prato saudável? Quem poderia compartilhar com... Eu, Dani. Pode falar, Mari. Ele precisa ser composto de 1/4 do prato deve ser carboidratos, 1/8 proteína vegetal, 1/8 proteína animal, 1/2 verduras e legumes e verduras. E frutas. Uma porção, né, Mari? Uma porção. Muito bem. E assim, foi um trabalho interessante, porque em matemática nós estamos trabalhando fração também, né? E aí, então, nós fomos trabalhando ali em matemática e ciências, já pensando na alimentação saudável, ok? Bom, daí, através das pesquisas, nós descobrimos sobre uma série fotográfica, né, chamada Daily Bread, que quer dizer o pão diário. É de um artista, um fotógrafo norte-americano chamado Greg Segal. E ele explica como é a cultura dos países, como essa cultura influencia no cardápio, tá? Então, aí ele foi fotografando de todos os continentes ele passou e fotografou as crianças e em volta delas a alimentação que compõe aí o dia a dia, né? Esse daqui é o filho do artista, tá? Do fotógrafo. Essas crianças aqui são brasileiras, tá? Então, até de uma indígena ele fez isso. Aqui tem crianças de outras localidades também. Por exemplo, essas daqui são da Índia. De Mumbai. E esse daqui é de Brasília. Esses aqui foram fotografados, eles são do Senegal. E aí,
Inspirados, então, nessa série fotográfica, os alunos fizeram o trabalho deles, né? Com a proposta de quem são vocês nessa foto e como seria a sua foto, então eles produziram a foto deles. Lorena, conta pra gente como é a ideia, então, desse trabalho. A ideia era registrar como a cultura de cada país aparece no trato das crianças ao redor do mundo. O artista quis fotografar e registrar a diferença entre aqueles que se alimentam com alimentos ultraprocessados, por exemplo, que são os grandes vilões que podem causar obesidade, hipertensão e diabetes. Se inspirou para o projeto através de um estudo de 2015 e observou que entre os 10 países com dietas mais sadias, 9 são da África. Nesses locais, as classes menos favorecidas têm mais acesso aos produtos frescos. Greg foi a continente como a África, Ásia, Europa e América do Sul para produzir os registros. E o artista passou algum projeto pelo Brasil em 2018, quando fez retratos de crianças, inclusive uma índia. Os 3 foram feitos em Brasília. Enfim, em todos esses estudos, aprendemos sobre alimentação saudável. Pessoas apropriadamente já sabemos identificar uma má alimentação e o que causa obesidade. Muito bem. Aí 2 aluninhas mandaram um vídeo para mim, né? Dizendo sobre o que vocês já sabem, então, sobre o nosso estudo e o que mais gostaram. Eu vou passar para vocês. Dani tá sem som. Sem som? Eu vou compartilhar novamente. O som que ficou aqui tá bem baixinho mesmo, tá? Mas vamos ver se compartilhando novamente eu consigo organizar isso. Nas aulas eu aprendi. Peraí, eu vou voltar. Que comer coisas saudáveis. Nas aulas eu aprendi que temos que comer coisas saudáveis, porque o nosso corpo precisa de nutrientes para ter bastante energia, para correr, para brincar, para fazer exercícios. E uma das atividades que eu mais gostei foi uma que tinha que tirar uma foto com os alimentos em volta da gente que nos representassem. Eu aprendi que nós devemos comer mais frutas. E legumes e menos açúcares. Eu também aprendi sobre a pirâmide alimentar e o cardápio saudável. A atividade que eu mais gostei foi que a gente tirou uma foto com comidas que a gente gosta em volta da gente. Muito bem. Certo, pessoal? Certo, crianças? É isso o nosso trabalho? Dani. Agora sim, a Isabelle e a Lorena me mandaram um vídeo. Contem um pouquinho, então, sobre o que vocês aprenderam e a atividade que vocês mais gostaram. Eu aprendi que nós devemos comer mais frutas e legumes, menos açúcares. Aprendi sobre o cardápio alimentar, o cardápio saudável e a pirâmide alimentar. Isso. Quem mais? Eu aprendi que
mesmo a gente não tendo inspiração, tem coisas pra gente lembrar que tem como a gente lembrar, tipo, a pirâmide alimentar tá ali mostrando como a gente deve se alimentar. E daí a gente pode fazer as coisas assim, né? Ter uma alimentação mais saudável, né? Sim. Quem mais quer compartilhar um pouquinho com a gente? Eu aprendi que a gente tem que comer um pouquinho de cada grupo, porque cada um tem sua função. E se a gente ficar sem aquela função, a gente não vai ter uma vida saudável. Isso, olha que legal. Bons aprendizados, né, Iago? Sim. Não adianta, assim, a gente tem que um pouquinho de cada coisa, porque em cada alimento tem as vitaminas e os nutrientes que são necessários para o nosso corpo, né? Mas alguém quer compartilhar? Tô gostando. Não? Falar sobre outra coisa, atividade que mais gostou? Dani, a minha foi a foto da pirâmide alimentar. Ah. A minha foi que a gente tirou uma foto. Sim. A gente gosta de foto da gente. A minha foi a mesma, Dani. A minha foi a mesma da Lorena. Entendi. Oi, alguém me chamou? Não? O público gostaria de fazer alguma colocação, falar alguma coisa? Professora. Oi. É Rafaela, tudo bem? Tudo bem. Sou a prima da Mariana. Ah, que legal. Eu disse na outra turma, eu vou dizer aqui também, que eu achei muito bacana vocês possibilitarem a gente de poder participar desse momento com elas, né? E da apresentação que vocês fazem, porque a gente sabe nessa pandemia, que a gente não sabe nem quando vai acabar ainda, conseguir dar um drible e seguir em frente, né? Que a gente sabe que é bem difícil, mas eu achei muito bacana que vocês possam fazer mais desses momentos para a gente participar junto. Compartilhando conhecimentos, né? E muito bacana. Muito obrigada, viu? Então tá bom. Um beijo, Mari. Então é isso, pessoal. Podemos encerrar por aqui? Eu agradeço a participação de vocês, tá? O empenho desses alunos, ok? E ao público que assistiu com a gente. Muito obrigada, tá bom? Isso aí, ela disse. Tchau, Dani. Tchau, Dani. Obrigada. Tá? Tchau, muito obrigada. Tchau, Dani. E